Goleada ontem contra o Jaguar e agora vai pro clássico contra o Santa no sábado no estádio do Arruda como visitante. E já não tem mais nem cheiro de ingresso para a torcida do Sport, né, Moisés? Um abraço. Um abraço, Vibrante. Uma boa noite para você, para o Zé, para o Mário. O torcedor já tá podendo comprar o seu ingresso, né? Assim que o Santa liberou ontem a venda de ingresso, o torcedor já estava fazendo aquela... se juntando, né? Até nas redes sociais, a gente via que o torcedor já estava ansioso para ver a abertura ali da venda de ingressos. Já começou. Como não foi divulgado nenhuma parcial ainda, a gente não tem essa dimensão. Mas a tendência é que vai esgotar muito rápido, até porque o torcedor, né, vai voltar a estar presente em um clássico contra o Santa. Então, claro que a expectativa por parte do torcedor, principalmente depois da goleada de ontem, é que assim que foi aberto esses ingressos, já comprar e, claro, se fazer presente no sábado contra o Santa, esse clássico tão importante que o Sport ontem, com a vitória, chegou à terceira posição com 9 pontos. Você falava agora há pouco na tabela e, claro, que está de olho, né? Porque o jogo contra o Santa também vai ser um jogo que pode até ter ali a questão da liderança. Então, para o Sport é muito importante e para o torcedor nem se fala, né, Vibrante? Sem dúvida, né? Quando tem o clássico das multidões, né, das duas maiores torcidas do estado, sempre se cria uma expectativa grande. Agora, me confirma aí, Moisés, sábado clássico, no meio de semana que vem contra o... Fortaleza. Clássico de novo. Na terça-feira. Clássico regional. Que 9 foi, e meia animal? da noite. Mário falou? Não, porque, olha... Ele vazou. Quais são as cores do Fortaleza? São azul, vermelho e branco. É tricolor, né? Três cores. Tricolor. Então, veja bem. Já começou com a gracinha? Não é cedo? gracinha. Sábado Começou. já ia perder mesmo. E terça-feira é que perde também. Então, 2 porradas na mesma semana, aí complica. O fim dos tempos. Ô Moisés, a minha pergunta, deixando Bianca de lado, Epa! é o seguinte. É força máxima nos dois? Vibrante, boa pergunta, até porque eu trouxe em destaque no nas nossas manchetes. O Sport não vai estar com força máxima, mas essa questão do rodízio vai continuar. Porque, Vibrante, existe ali um planejamento. Você vai lembrar que no ano passado, com o Mariano Sosso, cada jogo era um time. E no clássico contra o Santa, ele também utilizou outro time, né? Ele não seguiu ali um time com força máxima. Ele testou, na realidade, foi dando espaço. E isso também está sendo feito pelo Pepa. Por quê? É a questão da minutagem. E o Sport tem esse planejamento. Então, a tendência, mais uma vez, é que tenha um rodízio. Agora, claro que, veja, hoje o Rodrigo Atêncio, ele foi regularizado. É um meia contratado, vem do futebol argentino, expectativa grande, é um jovem e vai estar à disposição do técnico Pepa. O ataque, a tendência é que ele repita esse ataque com o Lobato, Paciência e o Gustavo Coutinho. Até porque está casando muito bem, né? Agora, já na zaga, a tendência é que ele faça uma mudança. Ali com o Antônio Carlos e o Chico. A lateral esquerda ele deve manter o Igor Cariús. O gol ele deve manter o Kaique França. Aí o meio-campo é que está a dúvida, né? Se ele vai escalar o Zé Lucas ou se ele vai escalar o meio-campo com o Fabrício Domingues, o Titi Ortiz e o Lucas Lima. Essa é a interrogação. E a lateral esquerda, a tendência é que o Matheus Alexandre ele volte à titularidade. Mas esse rodízio ele vai continuar acontecendo, até porque é um planejamento do esporte. Eu até conversei com algumas pessoas ontem relacionado a isso, e a gente pode ver um time com força máxima na partida contra o Fortaleza. Porque é claro que é um clássico, querendo ou não, com todo respeito ao Santa, o Fortaleza está muito à frente do Santa, né? E tem toda uma história envolvida também nessa questão do Fortaleza, até porque o ano passado o Fortaleza eliminou o Sport da forma que foi e vai jogar em casa, o Sport terá o apoio do seu torcedor, mas o rodízio, pelo menos para esse jogo do Clássico, ele vai acontecer porque existe um planejamento por parte da comissão técnica e também
da diretoria, e o próprio Pepa falou isso ontem, da minutagem. Ele precisa dar minutagem aos atletas, tanto jogadores do profissional, como também jogadores da base que estavam jogando o sub-20, aí da minutagem com os jogadores mais experientes. Vibrante. Deixa eu saber da opinião do Zé a respeito dessa questão aí, da programação que o esporte tem, de não forçar de uma vez, né, todos os jogadores titulares, mas aí vem a história da tradição, que o torcedor do esporte não aceita. Zé do Carmo, são duas situações aí, né? É bem óbvio isso que Moisés falou, é óbvio, né? Que um time de Série A hoje está na frente de um de Série B, Fortaleza, Santa Cruz. Mas o peso das camisas, velho, é o mesmo. E aí, Zé, como é que faz? Pois é, Carlos, é uma situação que eu não acredito, não é, que ele possa fazer esse rodízio mexendo e colocando alguns jogadores dos juniores. Um ou outro ele pode até colocar, não é? O Zé Lucas, ele pode até colocar o Zé Lucas, não é, para fazer um primeiro volante. Por que ele vai colocar? Porque o Santa Cruz tem 2 meias, não é? Então fica bem distribuído com o Fabrício Domingos e o Zé Lucas, não é? Não tem problema nenhum nesse sentido aí, de você marcar. No mais, você tem que colocar o time não só, não é, para também o ritmo de jogo continuar forte, para quando chegar na terça-feira você ter, não é, um time forte para responder ao Fortaleza, para não acontecer o que aconteceu, né, naquela goleada. Você não quer que isso aconteça novamente. Então, eu vejo que o esporte vai entrar, né, com a maioria dos seus titulares, sem sombra de dúvida, e é claro que esse rodízio pode ser feito durante, né, o jogo, dependendo do desgaste. O jogo está definido, né, vamos começar a rodar isso aqui, vamos tirar fulano, ciclano e beltrano, que se desgastou um pouquinho mais. Acredito dessa maneira, mas 3 ou 4 posições mexidas, não acredito não, Carlos. Certo, muito bem. O esporte ainda na mira de contratações nesse momento do mercado? Sim, Vibrante. 2 volantes, busca também a contratação de 1 ou 2 zagueiros. Ontem o Pepa ele foi questionado sobre isso na coletiva. Se não está faltando um volante mais experiente, porque o Fabrício Domingues é um volante, mas que desce muito, né? Praticamente atua ali como um atacante, porque está muito ali na grande área. E aí ele falou o seguinte: a gente tem que trabalhar com o que temos, né? A gente tem que dar oportunidades aos atletas que estão chegando aí. Ele citou o Dedé, que ontem estreou, né? Podemos falar assim, nessa temporada, como profissional, menino da base, 18 anos, e foi convocado por 2 oportunidades para a seleção sub-17 no ano passado. E falou também sobre o Zé Lucas, que é o atleta que a gente sempre está falando aqui, que tem 16 anos. Ele falou o seguinte: olha, eu já venho repetindo aqui nas minhas coletivas que eu sei que existe essa deficiência. Eu sei que a diretoria está no mercado, mas claro que a gente precisa trabalhar com o que tem. É verdade que a gente ter um atleta experiente, um volante experiente, ajuda bastante. Porque ele foi questionado sobre essa situação, Vibrante, porque o gol do Pedro Maicon, que foi um golaço, né? Se analisar, ele pegou a bola ali na meia esquerda, saiu costurando, chutou de fora da grande área e foi um golaço. E aí ele foi questionado esse buraco que aconteceu para que o gol do Pedro Maicon viesse a ser concluído pelo jogador. E aí ele deixou muito claro que está ciente, a diretoria também está ciente, mas tem que trabalhar com o que tem. Agora o esporte continua no mercado em busca da contratação de 2 volantes e 2 zagueiros. Contratou mais um atacante, né, um centroavante, que é o Pablo, que está treinando, mas o esporte continua assim no mercado, está batendo num mercado aquecido, complicado, né, o esporte já falou sobre isso, mas continua assim aí buscando a contratação desses profissionais. Sim, você falou do Pablo. Ele chega em que condição física, Moisés? A partir de que momento, mais ou menos, ele vai estar disponível para o Pepa? Vibrante, veja, eu até questionei, o Pepa sobre isso. Se ele já espera contar com o Pablo no jogo de sábado ou no jogo de terça-feira. E aí ele deixou claro: olha, o Pablo estava fazendo um trabalho separado no Atlético Paranaense. A gente precisa esperar um pouco, por mais que está fazendo esse trabalho, mas tem a questão do entrosamento. Aí ele citou também a questão do Rodrigo Atêncio, que foi regularizado hoje. Ele citou a mesma situação. Um atleta que vem de futebol de outro país,
para se adaptar, tem essa questão do tempo, mas ele já está treinando com o grupo. E aí ele falou que o Carlos Alberto, o atleta que veio do Botafogo, esse estaria à frente dos dois. Porque jogou o Carioca, estava treinando com o grupo, claro, do Botafogo, mas estaria um pouco à frente tanto do Pablo como também do Rodrigo Atencio. Aí ele não estipulou aí um dia ou uma data para que ele já tenha esse atleta à disposição. A verdade é que ele ainda não foi oficializado. O Sport tende a oficializar tanto ele como também o Carlos Alberto durante essa semana e tem que aguardar também o nome dos dois atletas sair no bid da CBF. Então precisa aguardar essa situação. Agora não tem um prazo aí para o Pablo já estar à disposição do técnico Pepa para poder estrear. Isso aí ele não tem. Agora ele disse que o Carlos Alberto está um pouco à frente. Carlos Alberto é um atleta de 22 anos, jovem jogador, e custou ao Sport ali 15 milhões de reais. Isso, um detalhe aqui, Mário, é que ontem Gustavo Coutinho... Agora. Isso, Vibrante, ontem, e Mário, o Gustavo Coutinho desencantou, né? Fez um gol, e aí a torcida... Teve até o pessoal soltando fogos. O atleta estava sem marcar um gol há 3 meses, né? Porque o último gol dele tinha sido contra o Grêmio, na verdade, contra o Novo Horizontino, né? Naquela vitória pelo placar de 3-1. No dia 11 de outubro de 2024. Ontem ele marcou um gol. A temporada de Gustavo Coutinho no ano passado foi 59 jogos. Ele marcou 17 gols e deu 5 assistências. Ele não desaprendeu a fazer gol. Agora, estava numa fase que, pelo amor de Deus, a bola não conseguia, ele chutava. Ontem mesmo foi uma guerra para ele fazer esse gol. Bate e rebate, o Renzo tentou, todo mundo tentou, até quando ele conseguiu. Acredito que agora ele deve ter desencantado, mas o Pepa deixou muito claro que ele é muito importante para o esquema dele, né? Para o esquema que ele entende, que ele escala o Coutinho, então é um jogador que é importante para esse grupo e ontem fez o primeiro gol dele na temporada, Vibrante.